Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 22. Amém? Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Versículo 27. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Querido, eterno e poderoso Deus, bispo e pastor de nossas almas, nos rendemos mais uma vez em tua presença, no teu altar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, continua a falar aos nossos corações. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que tu tens preparado para nos ensinar, para nos falar, Senhor. Fala que a tua igreja te ouve, que eu diminua e que tu cresça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obediência parcial. Quando não queremos ir adiante, estamos recalcitrando. É como um animal obstinado. Ele emburra, fica parado, sem ação, não sai para lugar nenhum. Ele emperra, desobedecendo seu dono. Assim é o homem que não dá ouvidos às ordenanças de Deus para a sua vida. Quando o homem não dá ouvidos, não guarda as ordenanças de Deus, ele é obstinado e só faz aquilo que ele bem quer e entende. Com isso cheguei a uma conclusão: todos temos de orar, porque quando as represas arrebentarem e tudo inundarem, estaremos em terreno alto e sairemos ilesos. O Eterno é minha ilha de refúgio. Ele mantém o perigo bem longe da praia, e os louvores são como um colar em volta do meu pescoço. Deixe-me dar uns bons conselhos a você, olhando nos seus olhos, falando diretamente a você. Não seja teimoso como o cavalo ou a mula, que precisam de freio e rédea para se manter no caminho. Salmos 32, versículos do 6 a 9, na versão da Bíblia, a Mensagem. Precisamos ser diligentes em cumprir a vontade de Deus, pois quando cumprimos suas ordenanças, mediante sua palavra, estamos usando de sabedoria, de bom grado. A obediência requer observância de nossa parte. Precisamos acatar em nossos corações a disciplina e sermos obedientes à missão, ao papel pelo qual fomos designados, escolhidos por Deus para sermos bênção, para sermos instrumentos seus em tempos difíceis, em que os valores de um povo estão distorcidos, deformados, os papéis estão invertidos, mudou-se a ordem natural das coisas. Hipócrita! Bem profetizou Isaías
a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Ensinam doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e atendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Mateus capítulo 15, dos versículos 7 a 11, palavras de Jesus Cristo. O primeiro caminho que eu quero trilhar com vocês é que a obediência parcial promove a desaprovação de Deus. É exatamente isso. A obediência parcial, quando nós não somos obedientes na sua amplitude, por completo, quando temos reservas, quando não seguimos em determinada direção, insistimos em ser obediente parcialmente, estamos promovendo a desaprovação de Deus. Veja aí versículo 1 a 3 do capítulo 15. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Ameleque pelo que fez a Israel. Tem-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere Ameleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, do versículo 1 ao 3. Veja o que Samuel disse para Saul: atenta, ouve com disposição para obedecer. Observe com atenção, tenha cuidado de obedecer tudo que o Senhor lhe ordenar através de mim. É como se Samuel estivesse dizendo desse jeito para Saul: atenta, ouve com disposição para obedecer, faze tudo conforme o Senhor te ordenou através da sua palavra. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Deus estava executando juízo sobre Ameleque. Não caberia a Saul mudar as diretrizes de Deus, mudar a orientação, a instrução de Deus através de Saul. E qual era a orientação? Vai, pois, agora e fere a Ameleque e destrói totalmente o que tiver e nada lhe poupes. Agora vamos entender uma coisa. Primeiro, Saul já havia oferecido uma oferta pecaminosa a Deus. Saul foi precipitado quando não esperou Samuel em Gilgal, no tempo determinado por ele. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Está no capítulo 13 de 1 Samuel, versículo 8 e 9. Quando é que eu sei que estou oferecendo uma oferta pecaminosa a Deus? Quando Deus delega a tarefa para outra pessoa fazer, você vai e faz na maior cara de pau. Quando eu identifico uma oferta pecaminosa, quando Deus delega uma tarefa para outra pessoa, eu precipitadamente vou e faço no lugar dele. Foi o que aconteceu com Saul. O que era que ele deveria fazer? Acontecesse o que acontecesse, ele deveria esperar por Samuel, porque Samuel era o profeta, e quem podia fazer a oferta era Samuel. Era uma tarefa de Samuel. Mas Saul, ele se precipita e faz a oferta pecaminosa a Deus. Então, quando é que eu reconheço que uma oferta, ela é recheada de pecado, ela é pecaminosa? Quando algo
uma missão é para outrem, e eu me precipito e vou adiante e faço no lugar dessa pessoa. Oferta pecaminosa. Segundo, Saul usou de parcialidade. A preferência dele foi injusta. Por quê? Porque Saul escolheu ceder às pressões, desonrando a Samuel e desobedecendo a Deus. Saul usou de obediência parcial. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Versículo 10 a 12 do capítulo 13 de Samuel. Temos que ter uma atenção redobrada quando estivermos na pressão, quando as circunstâncias nos advêm, porque seremos tentados a fazer coisas precipitadas, caindo no erro da obediência parcial. É incrível. Eu tenho que ser cauteloso, eu tenho que ser vigilante quando estou sob pressão, porque não é na hora do fogo, do frisson, na hora que você está sob pressão, que você tem que tomar uma decisão. Não é. Você tem que ser cauteloso, você tem que ter domínio próprio, porque quando as circunstâncias nos advêm, elas chegam exigindo de nós uma posição. Se nós não tivermos centrados na palavra de Deus, se nós não estivermos totalmente rendidos aos pés do Senhor, dependendo dele, não damos um passo adiante sem antes perguntar: Senhor, tu vais comigo? Porque se tu não fores comigo, eu não irei. Temos que ser cautelosos, porque senão, na pressão da adversidade, nós cairemos no erro de cometer a obediência parcial, desagradar a Deus. Olha que coisa séria. Não obteremos a benevolência de Deus na desobediência. Vou repetir para você. Isso foi muito forte que o Espírito Santo falou comigo. Não obteremos a benevolência de Deus na desobediência. Não. Pelo contrário, seremos reprovados por Ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque olha aí, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Como é sério? Forçado pelas circunstâncias, ele vai, toma uma decisão e faz o que ele não devia fazer. Então não obteremos a benevolência do Senhor na desobediência. Pelo contrário, a desobediência nos levará à reprovação. Seremos reprovados. Terceiro, Saul procedeu neciamente. Sendo assim, o reino dele não foi confirmado para sempre. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Meu Deus, que coisa séria. Olha, sabe o que me vem ao meu coração nesse momento? É que às vezes nós fazemos a coisa com esmero, fazemos tudo ao nosso ver, ao nosso ponto de vista, estamos fazendo tudo corretamente. Saul estava ganhando todas as guerras, porém, não era o que ele estava fazendo que iria validar o reino dele. Era a obediência dele em detrimento do seu Deus. Então, veja bem, temos que ter o cuidado, de repente nos encontramos fazendo tudo maravilhosamente bem,
E começamos sorrateiramente, começamos a obedecer a Deus parcialmente. Não pense eu, não pense você, que Deus vai esperar até que eu mude, até que a minha vida seja transformada. Não, amado, não pense. Ele pega outro e coloca no seu lugar. Foi o que aconteceu. Quando Saul foi reprovado, Deus escolheu Davi, um homem segundo o coração dele, um homem que agradava a ele. É o que Samuel está dizendo. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Que é que o Senhor está mandando você fazer que você ainda não fez? O que é que o Senhor já mandou você fazer e você está fazendo pela metade? Você está usando de paliativo, você está usando de parcialidade, você está sendo parcial. Escuta a ordenância do Senhor para a tua vida nesta noite, através da palavra dele. Você faz 99% se você não fecha tudo, se você não fechar a conta, não fechar 100%, você corre o risco de ser reprovado por Deus. Você nota que as complicações da obediência parcial vão muito além do que pensamos ou imaginamos. Por quê? Porque estamos lidando com os preceitos e as ordenanças do próprio Deus. Quer ver? O que Efésios capítulo 3, a partir do versículo 20 diz? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O Espírito Santo está dentro de nós. Então, se eu estou nele, se as palavras dele estiverem em mim, eu vou pedir o que eu quiser mediante a sua vontade. Pode ter por certo que você já recebeu. Você não vai receber não, você já recebeu. Porém, a questão da obediência parcial vai invalidar tudo que Deus tem para você. A obediência parcial invalida tudo o que Deus tem para você. Costumamos dizer que ninguém, nada, nem mesmo o diabo pode impedir de Deus fazer o que Ele tem para fazer, o que Ele tem para entregar para você, a missão, a obra que Ele tem para fazer na sua vida. Costumamos dizer que só você mesmo, só eu mesmo podemos impedir. Por quê? Porque em dado momento usamos de obediência parcial. Você tem agradado a Deus? Você tem guardado suas ordenanças? Ou você não tem entendido ainda nada o que Deus está te mandando fazer? Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está de frente do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Versículo 7 a 9, do capítulo 15, do texto base. Qual era a ordenança de Deus através do profeta Samuel para Saul? Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver e nada lhe poupes. A ordenança era expressa. Deus manifestou sua sentença para com aquela cidade. Por quê? Porque ela se opôs. Por ela ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Isso é muito sério. Qual foi o motivo? Por que é que Deus mandou destruir Amaleque? Porque ela se opôs. Porque ela foi contra Israel quando Israel subia do Egito. Permita-me abrir um parêntese. Cuidado, porque em dado momento corremos o risco de estar lutando contra o próprio Deus. Muito cuidado, porque em dado momento teremos atitudes, reações. E mediante essas atitudes, essas reações, estaremos lutando contra o próprio Deus. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Lucas capítulo 11, versículo 23. Jacó lutou com Deus. Jacó não lutou contra Deus.
Jacó lutou com Deus e foi bem sucedido. Jacó não lutou contra Deus. Então não lute contra Deus, lute com Deus. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desaponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e, todavia, minha vida foi poupada. Coisa tremenda, né? De um trapaceiro, agora para um abençoado. Vida transformada, vida poupada. Deus não só poupou a vida de Jacó, mas Deus transformou a vida de Jacó por completo. Jacó nunca mais seria conhecido como trapaceiro. Jacó seria conhecido como povo de propriedade exclusiva de Deus. Está em Gênesis capítulo 32, versículos 26 a 30. Quem se opõe a você está se opondo ao próprio Deus. Porém, eu estou usando de obediência literal ou obediência parcial. Porque muitas das vezes questionamos, muitas das vezes somos perseguidos, muitas das vezes somos caluniados, muitas das vezes somos traídos, muitas das vezes as pessoas meneiam a cabeça para nós, levantam falsos e nada acontece. E depois eu fico perguntando: Senhor, o que é que está acontecendo? Por que é que está acontecendo isso na minha vida? Na realidade, você não se examinou. Na realidade, você está praticando a obediência parcial ou a obediência literal. Porque se você estiver em obediência, se você estiver alinhado ou alinhada com esse Deus misericordioso, poderoso, compassivo, tardio em irar-se, mas também um Deus que é amor, que é santo, mas é justo, não dá outra, porque Ele vai te justificar. Mas se você estiver praticando a obediência parcial, você não vai entender mesmo. Segundo caminho, a obediência parcial promove a rebeldia contra Deus. Ó, versículo 10 a 11, depois versículo 13 a 15, tá? Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Agora versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este dos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Qual foi o erro de Saul? Foi acatar a decisão dos homens que estavam com ele e poupar o melhor das ovelhas e dos bois. Se é que a decisão foi dos homens ou foi dele mesmo, com uma suposta intenção de sacrificar o Senhor. O que eu aprendo com isso é que eu não posso agradar a Deus com aquilo que não é propriamente meu. Eu estou me valendo de algum subterfúgio para agradá-lo. Por exemplo, eu sei que a fé que eu tenho é para agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Mas eu uso essa mesma fé para benefício próprio. Falo em nome de Deus e recebo os benefícios em nome de Deus, sem que Deus tenha mandado eu falar e tampouco receber alguma coisa em seu nome. Como é sério. Então, como é que eu posso agradar a Deus com aquilo que não é propriamente meu? Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. É algo sorrateiro. Existe um revestimento de boas intenções. É um envoltório.
algo camuflado, mas que nos conduz ao erro. Segundo, o que é que eu aprendo? Que eu não posso agradar a Deus de qualquer jeito. Você já ouviu uma pessoa que está totalmente enrolada ou totalmente envolvido em algo escuso, às escondidas, falar? Geralmente, esse tipo de pessoas falam: eu sei que Deus entende o que eu estou fazendo. Deus conhece as intenções do meu coração. Realmente você está certíssimo ou certíssima. Deus conhece a verdadeira intenção do seu coração. É por isso que não chegou até você o que você está pedindo até hoje. Porque você está praticando o que você quer praticar. Porque você está fazendo o que você quer fazer. Não tem nada a ver com o que Deus manda você fazer através da palavra dele. E você ainda diz que Deus conhece as intenções do seu coração. Realmente você tem razão. Deus conhece a intenção do coração. Por isso que você ainda não recebeu. E se você não voltar atrás, se você não retroceder desse caminho mau que você tem seguido, você não vai receber. E olhe, e você não ser reprovado por Deus e ainda está promovendo a rebeldia, a rebelião contra Deus. É muito sério isso. Deus conhece as intenções do meu coração. O que você não entende ou faz de conta que não está entendendo, Deus trará à luz tudo o que você está fazendo às escondidas. Você não está entendendo porque você não quer entender, mas Deus trará à luz tudo o que você está fazendo. Primeira coisa que acontece com uma pessoa que está se escondendo, que está fazendo as coisas nas trevas, na escuridão, para ninguém ver, para ninguém saber, essa pessoa ela descai o semblante. Essa pessoa não tem mais o brilho. O que é que a palavra de Deus diz? Que quando Moisés saía da tenda do encontro, o que era que acontecia? O rosto dele brilhava tanto que era preciso ele colocar um véu, para que as pessoas não pudessem até mesmo ter problema de visão. Porém, agora nós andamos sem véu, não precisamos mais de véu. O nosso rosto brilha com a presença do Senhor. O véu foi rasgado, não há mais separação entre nós e Deus, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas o que é que acontece? De vez em quando, nós deixamos de obedecer, deixamos de ter prazer de obedecer a Deus, para obedecer parcialmente. Dizemos: não, é porque eu vou chegar lá, Deus conhece. Eu vou chegar lá. A questão é, decida-se rápido, porque o tempo passa. E o Senhor é o Senhor do tempo. Deus é atemporal, não esqueça disso. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia. E o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Lucas capítulo 12, versículo do 2 a 5. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mungido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. O que é que Saul diz? Saul diz que o povo, ele não diz que nós poupamos, não. Ele já passou a responsabilidade para o povo, para os homens dele, do exército dele. E outra, ele diz que o povo resolveu poupar para oferecer em sacrifício ao teu Deus, Samuel. Ele poderia ter dito: resolvi com os meus homens poupar, mesmo sabendo que estava desobedecendo, porque ele sabia que estava desobedecendo. Resolvemos poupar as ovelhas e os bois para oferecer sacrifício ao meu Deus. Não, ele diz:
povo resolveu poupar as ovelhas e os bois, e o melhor que havia, para quê? Para oferecer sacrifício ao teu Deus, Samuel. Então, se eu não tenho seguido nessa direção, eu preciso começar a seguir, a ponderar, a entender que eu não posso praticar a obediência parcial. Por quê? Primeiro, que a obediência parcial, ela promove a desaprovação de Deus. Segundo, a obediência parcial, ela promove a rebelião contra Deus, a rebeldia contra Deus. Saul, mais uma vez, desagrada o coração de Deus. Ele prefere fazer a coisa do seu jeito do que cumprir as ordenanças do Senhor. Acatar, seguir, ouvir, escutar, aceitar, cumprir, desempenhar, executar, observar e respeitar. Atenta. Foi isso o que Samuel falou para Saul. Atenta para o que eu vou te falar e atenta para guardar as palavras do Senhor. Obedecer é uma escolha. Você decide ser obediente a Deus. Quando compreendemos que a obediência nos trará benefícios para uma vida bem-sucedida, trilharemos caminhos agradáveis a Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 33. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Obedecer a Deus é uma decisão, é uma escolha. Você escolhe obedecer ou desobedecer ou obedecer parcialmente. Eu prefiro ficar com obedecer. Porque o amor, a esperança e a fé. Qual o maior desses três? O amor. O amor. Porque se a fé não for pelo amor, ela não é uma fé cristocêntrica. O veículo da fé é o amor. Quando nós entendemos isso, que obedecer a Deus é uma escolha, e eu preciso escolher obedecê-lo, querido, viveremos o melhor dessa terra. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado, a destruição para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Versículo 20 e 21. Saul procura justificar-se. Veja que ele ainda insiste em dizer que fez, que foi e que cumpriu o que o Senhor mandou ele fazer. Não podemos cair na esparrela, na armadilha do inimigo de nossas almas, de entregar para Deus o parcial. O tempo que eu tiro para buscar a Deus não pode ser fragmentos do meu tempo integral. Vou repetir porque isso Deus falou comigo fortemente hoje pela manhã. Não podemos cair na esparrela, na armadilha do inimigo de nossas almas, de entregar para Deus o parcial. O
tempo que eu tiro para buscar a Deus não pode ser fragmentos do meu tempo integral. Pelo contrário, tem que ser um tempo de qualidade. Tenho que parar tudo para buscá-lo. Eu tenho que ter um interesse, desejo prazeroso, seguir em conhecê-lo mais e mais, e não como se fosse um peso, uma obrigação, algo desprazeroso, porque assim iremos desagradá-lo. O que Saul fez vai reverberar nos nossos ouvidos como alerta. Atenção, cuidado, atentai! Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué capítulo 1, versículos de 5 a 8. Conclusão. Versículo 22 e 23 do capítulo 15 de 1 Samuel. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto em prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Devemos ter em mente que a rebelião é como pecado de feitiçaria. A obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar, amado. Temos que ter cuidado de estarmos criando ídolos dentro da nossa casa. De repente o ídolo é meu carro, de repente o ídolo é minha esposa, ou o ídolo dela sou eu. Não, de repente o nosso ídolo é um filho. Não pode, porque é obstinação, é idolatria e culto a esse tipo de ídolos. Temos que escolher em agradar a Deus, em amar Ele acima de tudo, com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração. Temos que fugir da idolatria. Devemos ter em mente que a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Saul, na sua obediência parcial, promoveu a desaprovação de Deus sobre o seu reino e sobre a sua pessoa. Saul, na sua obediência parcial, promoveu a rebeldia contra Deus e pagou um alto preço. Precisamos continuar seguindo o Senhor, cumprindo seus preceitos, seus ensinamentos, e o adorando em espírito e em verdade, entoando o louvor devido. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas rei de Israel. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor lance luz sobre seus pensamentos, que o Senhor lance luz sobre seu coração. Não é do jeito que você pensa que é do jeito que Deus diz que é para ser. Eu não posso andar de qualquer jeito, eu não posso pensar qualquer coisa, eu não posso falar simplesmente porque eu quero falar. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que o Senhor quer. Que o Senhor aplique essa palavra ao seu coração e que você seja aprovado e que você agrade o coração do Senhor. Amém?